Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no meu canal e também no canal do professor Paulo Gala, você pode ver essa nossa nova conversa, que mais uma vez voltará ao tema do câmbio. É um tema que concentra muitas atenções no debate da economia, porque é um preço macroeconômico que mexe praticamente com tudo, principalmente num país de economia dependente, como é o caso do Brasil, que tenta se reindustrializar, tenta ter uma participação mais digna no comércio internacional, mas que, na realidade, isso não se confirma. Temos aí um grande problema de termos de troca. Paulo pode explicar melhor um pouco sobre isso. Agora, hoje, o tema é o seguinte: qual é o câmbio de equilíbrio? Qual é aquele câmbio que faz que os nossos termos de troca sejam favoráveis ao desenvolvimento do Brasil? Paulo Gala tem uma conta aí, ele vai apresentar os detalhes. Paulo, a palavra é sua, obrigado por conversar mais uma vez aqui comigo. Queria que você explicasse o que é câmbio de equilíbrio e como você chegou a um determinado número que você vai apresentar agora, como foi a sua ideia para chegar lá. Oi, Fausto, prazer falar com você, com todo mundo. Antes de mais nada, fazer propaganda do seu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, né? Que você está com matrículas abertas aí para todo mundo dar uma olhada lá no seu site, que eu já vi, o curso está espetacular. Aliás, é o que a gente precisaria na imprensa, né? Um pouco mais de pessoas pensando fora da caixa, né? Mas vamos lá, feita a propaganda, deixa eu falar um pouco do câmbio de equilíbrio. Eu te diria, Fausto, que esse é um dos temas que eu mais estudei na minha vida, assim, para o meu desespero, né? Porque o meu tema de doutorado foi o papel do câmbio no desenvolvimento econômico, né? O papel do câmbio na indústria, no desenvolvimento tecnológico. Eu fui orientado pelo Bresser lá atrás, em 2003, 2004, 2005, e uma das questões-chave da minha tese era como calcular o câmbio, a taxa de câmbio que poderia ajudar o nosso desenvolvimento industrial tecnológico, né? Para você ter ideia, Fausto, eu passava tardes inteiras no Central Park, porque eu fui fazer... Tudo bem que era agradável, né? Não vou reclamar. Eu fui fazer o doutorado um ano sanduíche lá em Nova York, em Colômbia, na Universidade de Colômbia. Eu fiquei com o Albert Fischlow, né, que era o meu co-orientador. E eu passava tardes no Central Park lendo todas as metodologias possíveis e imagináveis que existem para se calcular câmbio de equilíbrio, né? E ocorre que tem muitas metodologias. Assim, eu tenho um catatal aqui de 500 páginas, que é uma espécie de compêndio ou da Bíblia, né, do cálculo de possíveis câmbios de equilíbrio. Tem várias metodologias que você pode usar, enfim, para esse nosso vídeo aqui não ficar enfadonho, eu não vou explicar aqui todas as metodologias, o detalhe de cada uma delas. Eu já posso te antecipar que cada metodologia chega num resultado, né? Como você deve conhecer entre economistas. Por exemplo, recentemente um artigo na Folha do Samuel Pessoa chegou numa conta do câmbio de equilíbrio de 3,40, né? Eu mesmo fiz uma conta que eu queria falar um pouquinho aqui, que vai entre 6 e 6,60, a conta que eu fiz do câmbio de equilíbrio. Tem um câmbio de equilíbrio mais ligado à indústria, que o Nelson Marconi e o Bresser fazem, que eu não me lembro os últimos dados, mas enfim. O fato é que, dependendo da metodologia que você usa, você chega num resultado. Então, no final do dia, vira uma espécie de brigas de metodologia. A metodologia que eu mais gosto, depois de estudar 15 anos de metodologias de cálculo de câmbio de equilíbrio para a indústria, para o setor de tradables, etc, etc, etc., é uma metodologia que resulta hoje, aqui em dezembro de 2020, num câmbio que teria que estar entre pelo menos R$ 6,00 e R$ 6,50, segundo as contas que eu fiz. Uma conta meio de padaria, não é um trabalho econométrico, robusto, é muito mais uma conta para fazer um post de blog, mas ele não foge muito, minha percepção, do que seria um cálculo mais criterioso. Vou explicar rapidamente para você, Fausto, a metodologia, que na verdade ela é simples. No final do dia a gente dá várias voltas, mas essa metodologia que eu usei ela é relativamente simples. A primeira pergunta que a gente tem que fazer um país não pode ter qualquer câmbio, né? O câmbio do Brasil não pode ser R$ 1, R$ 2, R$ 3, ou 10, ou 9. Tem que ter alguma conta que ancore isso, né? O câmbio, a taxa de câmbio de um país, ela tem que ser ancorada por alguma coisa, né? E nessa metodologia que eu gosto muito, a principal ancoragem da taxa de câmbio é a renda per capita do país. Então, quem tem uma renda per capita maior é um país que pode ter um câmbio mais forte, mais apreciado. E quem tem uma renda per capita menor tem que ter um câmbio mais fraco, mais desvalorizado. Então, a ancoragem fundamental dessa conta que eu vou apresentar aqui é a renda per capita. Uma renda per capita alta significa que esse país tem um domínio tecnológico avançado, que ele está na fronteira tecnológica, né, Fausto, para usar o jargão aqui do nosso curso da Guerra Industrial, das crônicas da Guerra Industrial e do conhecimento que a gente tem de empresas, né? Então, quando a economia é muito rica, ela tem uma renda per capita alta e as empresas delas estão na fronteira tecnológica, especialmente as industriais. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma renda per capita de $60 mil. O Brasil tem uma renda per capita de $10 mil.
Evidentemente que as empresas industriais americanas são muito mais avançadas do que as empresas industriais brasileiras. Então, o câmbio americano pode ser muito mais apreciado do que o câmbio brasileiro. E a gente pode fazer esse raciocínio para vários países, para 50 países, por exemplo. A gente pode ver qual é o nível de renda per capita de cada país e qual seria o câmbio equivalente de cada um desses países, né? E a ideia fundamental dessas contas é mostrar que nos países mais ricos, o custo de trabalho, o que a gente chama de non-tradables, pode ter um preço mais elevado, porque a produtividade do trabalho é maior no país rico. Então, isso permite a um país rico ter o custo de non-tradable alto, em dólares. Enquanto que um país pobre não pode ter um custo de non-tradable alto em dólares, porque ele é pobre, ele não tem produtividade para justificar isso. Que é o típico caso brasileiro. O Brasil é um país bastante pobre até, ele está com uma renda per capita de 10 mil dólares. Claro, mais rico do que africanos, né? Mais rico do que países, vamos dizer assim, da África subsaariana e tal, mas a nossa situação é de empobrecimento. Então, nessa renda per capita de 10 mil dólares, existe um câmbio que coloca o nosso preço de non-tradables, ou seja, do custo de trabalho em dólares, alinhado com o que deveria ser nesta paridade mundial. E esse câmbio é pelo menos R$6. Então, R$6 é o que nos garante que o preço dos nossos não transacionáveis, quando convertido para dólar, chegue num nível compatível com a nossa produtividade do trabalho, né? É fundamentalmente essa a essência da conta que eu estou fazendo. Então, quando você olha para a zona do euro, Dinamarca, Suécia, Suíça, Estados Unidos, eles têm um custo do trabalho lá em cima, o preço dos non-tradables dele está lá em cima, só que a produtividade deles é absurdamente alta, especialmente nossas empresas da fronteira tecnológica. Então, não é problema para eles ter esse non-tradables caro em dólar, né? Para países pobres, não. Então, essa metodologia que eu usei para fazer essa conta, que a gente chama de desvio de paridade do poder de compra ajustado por efeito Balassa-Samuelson, tem esse palavrão, né? Seu nome é palavrão em economês, né? O desvio de paridade do poder de compra ajustado pelo efeito Balassa-Samuelson, né? A paridade do poder de compra seria um câmbio que deixa todas a mesma cesta igual em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o Big Mac, talvez você conheça o índice Big Mac. Existe um câmbio de equilíbrio Big Mac. O câmbio de equilíbrio Big Mac hoje no Brasil é de mais ou menos, não me lembro de cabeça, mas acho que seria de sei lá, R$4, R$5, não me lembro de cabeça, depois a gente põe o dado aqui. Mas seria a taxa de câmbio que torna o Big Mac aqui no Brasil igual, preço dele em dólares, igual ao preço do Big Mac em dólares nos Estados Unidos. Isso é o que a gente chama do câmbio equilíbrio PPP Big Mac, né? Só que, quando a gente torna o preço do Big Mac em dólares igual no Brasil e nos Estados Unidos, tem um problema, porque aqui tudo é mais barato em termos de mão de obra, de imóveis, o custo do trabalho que eu mencionava. Então, a gente teria que calcular um câmbio que tornasse o Big Mac no Brasil muito mais barato do que nos Estados Unidos, levando em consideração esse custo do trabalho menor no Brasil. E aí essa conta daria R$6,30. Então, o câmbio de equilíbrio PPP Big Mac para Brasil, levando-se em consideração a renda per capita do Brasil, é de R$6,30. A The Economist publica isso há mais de 20 anos já, é bem legal. Todo ano ela mostra essa conta, né? Então, a conta que eu fiz de equilíbrio chega próxima disso, dependendo do ajuste que eu uso lá das curvas, dá qualquer coisa como R$6 ou R$6,60, né? Bom, segundo essa metodologia, quando o câmbio cai abaixo de 6, ele inviabiliza a atividade industrial no Brasil. É simples assim. Um câmbio abaixo de R$6, ele vai matar a grande maioria das empresas industriais no Brasil, só vão parar de pé aquelas que estão na fronteira tecnológica ou próximas da fronteira tecnológica, né? A gente está pensando numa VEG, numa Marco Polo e tal, porque daí elas são muito parecidas, inclusive, com as empresas dos países ricos, né? Agora, a grande maioria das empresas industriais brasileiras que está distante da fronteira tecnológica vai ter muita dificuldade para produzir, porque o custo de trabalho de non-tradable dela fica absurdamente elevado. Isso não é culpa dela, isso é culpa da situação macroeconômica, né? Não é um problema de ineficiência dela, é um problema de preços errados no Brasil, né? É mais ou menos por aí. Não sei se ficou claro, assim, é uma explicação que tem muito economês, porque envolve muitas coisas, né? Mas é mais ou menos a ideia da conta é essa, né, que eu fiz. Eu acho que os nossos públicos têm a capacidade de acompanhar também, porque quem chegou até aqui nessa nossa conversa, porque, né, pelo menos do assunto ele gosta, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta sincera mesmo, de aluno agora, porque você falou que existe uma correspondência positiva entre
renda per capita e valorização da sua moeda frente ao dólar. E aí eu queria entender o seguinte, o caso japonês, como fica diante disso? Porque a correspondência o termo de troca de ienes japoneses por dólar está calculado na base do milhar, né? São alguns então, mas não é, mas o valor, esquece do valor nominal, porque isso engana. Uhum. Não importa se é 1.000 unidades locais, 100 unidades ou 500 unidades, isso não quer dizer muita coisa. Uhum. Não importa, por exemplo, tem, sei lá, 10.000, você pode ter 10.000 unidades locais por dólar. Então, essa unidade monetária local tem a ver com a história monetária do país. Não é o valor dela em si que diz qualquer coisa. Né? Claro. Para você transformar justamente essa metodologia de PPP, que ficou muito famosa há uns mais de 20 anos já, que isso até você deve ter visto já, sempre que a gente compara PIBs per capita de países, a gente usa a metodologia PPP, que é a paridade do poder de compra. O que é a paridade do poder de compra? É uma tentativa de você comparar PIBs ou PIBs per capita de países distintos, tirando o efeito do câmbio. Né? Porque, veja, se o câmbio está muito desvalorizado, quando você calcula o PIB do Brasil e divide por um câmbio muito desvalorizado, vai parecer que ele é pequenininho em dólar. Se o câmbio está muito apreciado, vai parecer que ele é grandão. Então, os economistas desenvolveram uma metodologia para poder fazer comparações reais, ou seja, tentar ver qual é o tamanho do PIB real brasileiro mesmo, tirando esse efeito da posição do câmbio. E a metodologia que eles chegaram é essa metodologia de PPP. O que faz a metodologia de PPP? Pega uma cesta padrão, pensa num Big Mac, e vê qual deveria ser a taxa de câmbio de um país em relação a outro país para que aquela cesta custasse a mesma coisa. Vou dar um exemplo do Brasil. A nossa cesta PPP está calculada para o final do ano passado em R$ 2,25. Se o nosso câmbio fosse de R$ 2,25, a nossa cesta padrão custaria o mesmo do que a cesta padrão nos Estados Unidos. Provavelmente no Japão, essa conta deve dar uns 130 ienes por dólar. Isso faria com que a cesta padrão japonesa custasse a mesma coisa que a cesta padrão nos Estados Unidos, tá? Então, é esse ajuste de conversão que os economistas usam para fazer o tal do ajuste de PPP e comparar os PIBs. Agora, país pobre não pode ter a cesta padrão custando a mesma coisa que em país rico. Essa é a questão. A cesta padrão de um país pobre tem que ser mais barata. E é isso que a gente chama desse ajuste Balassa-Samuelson, que foi imaginado lá atrás por dois economistas dos anos 60, um que é o Bela Balassa, que é homem, né? Eu achava que era mulher, mas é o Bela Balassa, e ninguém menos do que Paul Samuelson, né? Então eles tiveram essa sacada de que, obviamente, o custo do trabalho aumenta quando um país se desenvolve, mas isso se deve ao aumento de produtividade. Então você precisa fazer esses ajustes nessa conta PPP, né? Então essa metodologia, assim, ela é um pouquinho complicada de entender, mas ela é muito prática para se calcular, né? A gente pode calcular para qualquer país, em qualquer momento, qual é esse câmbio. O Danny Roderick fez um trabalho maravilhoso, que ele até citou a minha tese de doutorado em 2006, né, que eu fiquei até desesperado, porque eu falei, puta, vamos falar que eu copiei do Danny Roderick, né? Ele é um grande economista pesquisador lá de Harvard, da Kennedy School, que ele pega e estuda países durante 40 anos, mais de 50 países, e ele mostra que sempre que esse câmbio está relativamente desvalorizado, o produto industrial do país acelera, ele cresce, se desenvolve e a renda per capita aumenta. Então ele fez talvez o estudo mais relevante da área para mostrar que uma moeda competitiva ou desvalorizada tem um efeito muito poderoso em explosão de produção industrial e de desenvolvimento econômico, né? Que é mais ou menos a minha tese também, né? Então, que um pouco disso, por que a gente está falando disso, Fausto? Um pouco disso a gente está sentindo na pele agora, né? Você deve estar vendo, já vai desaparecer porque o câmbio já está caindo abaixo de 5. Mas quando o câmbio estava ali nos 5,50, 60, 70, o efeito era bastante forte, né? Imagino que você tenha sentido isso na pele, né? Acabei falando demais já. Não, senti sim, claro. O sentir na pele, no caso, é receber informações da parte de pessoas que participam dos setores mais complexos e sofisticados da economia que confirmavam isso. Iam no sentido de dizer que não, está havendo uma substituição de componentes e insumos dos importados por nacionais, o que vai readensando as cadeias produtivas, o que vai, obviamente, gerando crescimento nos setores mais nobres, né, da atividade econômica do Brasil. Mas, de fato, é como você falou, eu acho que isso já deve estar com fôlego curto, provavelmente vai durar pouco, porque o nosso Banco Central não tem, dentro das suas missões, do seu escopo de atividade, a ideia de promover sofisticação na base produtiva. Ele simplesmente mantém a estabilidade da moeda a qualquer custo, e isso significando sacrificar a atividade produtiva, ele sacrifica. Mas, pessoal, é isso aí.
Obrigado, Paulo. Se você quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só isso, Walter. Só isso, Fausto. Obrigado. Vamos parar por aqui que a gente falou demais já. Maravilha. Pessoal, obrigado. Até uma próxima. Assine os nossos canais, a RIB e o Paulo